Eu tenho que alterar minha câmera para outro monitor aqui, porque eu sempre fico olhando para o lado. Não me lembrei de instalar ela. Como é que eu vou fixar ela lá em cima também? Bom, já estamos gravando aqui, tá? O pessoal vai continuar entrando aí. Oi, pode falar, Natália. Professor, eu queria pedir para ver se tem como o senhor disponibilizar, tipo, primeiro a videoaula antes dos PDFs. Teria como, porque, tipo, tem que ler o PDF para depois ver a videoaula, né? Eu Esse é o aprendo ideal. muito. Sim. Não, mas, tipo assim, de qualquer jeito a gente vai ter que ver o PDF, né? Porque Sim, é obrigatório. mas Mas Natália, tu teria não precisa como. acabar de ler ele, viu? É só tu, na verdade, só tu abrir ele, daí já libera a videoaula. Entendeste? Então, na verdade, a ordem ele não importa. Não sei se tu me entendeu. Desculpa, senhora, que tava passando um avião. Aqui Tá, também. entendi. É, então Só não tem que precisa ler acessar. pelo. Não. Ele já vai liberar. Quando tu acessar o documento, ele já vai liberar a aula. Mas o ideal ainda assim é que tu, se na medida do possível, óbvio, né? Na medida do possível, é óbvio, tu tente ler o PDF, mas tu pode ver a videoaula sem maiores problemas. Sim. É que pra mim o PDF ele complementa a videoaula, sabe? Daí Tu por vê, isso tu vê que para mim é o oposto, eu faço a aula baseada no PDF, tá tudo bem. Não, faz do jeito que tu achar melhor, não tem problema não, tá? Tu pode só acessar ele e ver a videoaula antes, não há problema algum, tá bom? Gente, bom, mais alguma coisa aí que o pessoal queira comentar antes de eu começar? Senão eu vou adiante, tá? Bom, pessoal, hoje é uma aula muito mais para mostrar algumas coisas, tá? Eu primeiro vou mostrar aqui a. Até tem algumas coisas que eu posso mostrar com o Arduino físico aqui para vocês, tá? Mas primeiro eu vou me concentrar aqui no Tinkercad, na questão de aspectos básicos ali do Arduino e do uso do Arduino, tá? Vocês já, nesse momento, vocês já fizeram o quê, né? Já fizeram uma leitura básica a respeito de aspectos de microcontroladores, que ao longo do ano a gente vai conversando bastante, tá? Eu já fui colocando algumas coisas relativas à linguagem C, né? O que significa que vamos dar uma revisada aí no C, tá, pessoal? E aí a gente. Vocês começam a trabalhar com LEDs e botões a partir desta aula, né? Mas o nosso encontro se refere a esse uso básico ainda, tá? Mas eu já vou comentar um pouquinho sobre LEDs, certamente, na aula de hoje, tá? E assim sempre, né, gente? Então, a aula síncrona sempre vai se referir ao material passado, tá? Então, se vocês forem ver aqui, né, o que eu estou projetando, a aula de hoje se refere ao uso do Tinkercad e aspectos básicos do Arduino, esse nosso encontro, né? Que é o que estava na semana passada lá disponível para vocês, tá? E sempre vai ser assim. Semana que vem eu vou falar sobre LEDs e proteções, né? E assim por diante, tá? Eu vou seguindo, tá? Obviamente, eventualmente vão ter aulas que vai ser só encontro, tá, gente? Ou vão ter aulas que vai ser só material, tá? A depender da situação, tá? Bom, eu já vi, eu acho que acredito que a maior parte do pessoal, se não todos, tenham entrado, tá? Deixa eu disponibilizar aqui para vocês uma listinha só para vocês darem a presença aí, tá? Na aula síncrona. A presença continua sendo controlada das duas maneiras, né? Mas, de novo, quem quiser só fazer isso via aula síncrona, eu já estou colocando no chat, tá? Ok? Bom, vamos lá. Deixa eu retornar aqui. Bom, para começo de história, tá, pessoal? Eu vou começar para mostrar primeiro para vocês o ambiente do Tinkercad, que é o ambiente que vocês vão começar a trabalhar, tá? Então eu vou até deslogar aqui para eu conseguir mostrar para vocês tudo certinho. Sir, Oi? desculpa atrapalhar, mas a lista eu não tô conseguindo colocar as informações na lista. Ela parece que tem que fazer login, sei lá. Tu tem que. Ela vai pedir que tu confirme o teu e-mail. Ele não deixa, eu não sei qual é que é esse problema, mas eu não sei se é o mesmo que tem que abrir o. Tu deixa a lista para responder uma vez só, né? A lista Isso, de. isso. Tá, eu não sei se. Eu vou tentar responder no celular, daí depois eu
Tá bom, ele deve estar controlando pelo teu e-mail, justamente por isso que ele deve estar incomodando, mas não tem problema. Se for o caso, tu deixa aí depois por e-mail para mim, tá? Tu manda aqui, que aí eu olho o que aconteceu. Bom, vamos lá. Então, gente, como eu estava falando, né, no Tinkercad, que é esse ambiente, que vocês têm o linkzinho, já estava lá nas aulas, né, e a gente vai começar a acessar hoje. Na verdade, isso daqui antigamente se chamava de Circuits.io, tá? Então foi comprado pela Autodesk, que é uma enorme de uma empresa, né? A Autodesk talvez vocês nunca tenham ouvido falar, porque não é uma questão de área, mas ela é a fabricante de um software conhecido como AutoCAD. O AutoCAD é o software de CAD para inúmeras aplicações até hoje, tá? Então é uma empresa enorme que ela decidiu investir nessa parte de simulação eletrônica, que é o que a gente chama, na verdade não é só simulação eletrônica, né? É o que a gente chama da área maker, né? Que normalmente a gente até fazia uns eventos que eram justamente associados ao que a gente chama de filosofia maker, tá? Que também é conhecida como como educação STEM, né? Que basicamente a ideia é que o aluno aprenda fazendo, né? Ou seja, tendo que construir situações, né? Soluções para determinados problemas, tá? E aí, por uma certa razão, deixa eu ver se eu me lembro da senha. Por uma certa razão, eles decidiram comprar essa empresa, tá? E, na verdade, o Tinkercad é uma solução que, originalmente, ele focava na simulação de circuitos, tá? Mas ele também permite a criação de projetos 3D, né? Ou seja, a concepção de caixas, de dispositivos 3D que possam ser integrados na parte eletrônica. Vocês podem notar que, em termos de projeto 3D, eu não fiz nada com ele, tá? Muito embora ele permita, tá? O que nos interessa realmente é a parte de circuitos aqui, tá? Onde vocês vão ver que eu tenho, obviamente, uma quantidade significativa de circuitos diferentes aí, tá? E a gente basicamente consegue, ao acessar o Tinkercad, vocês vão ter que criar uma conta, botem o e-mail válido na conta, tá? Porque ele vai mandar o e-mail para vocês para ativar. Então não adianta botar um e-mail fake, porque aí vocês não vão conseguir ativar a conta nunca. E também eles não ficam mandando e-mail, tá? Esses caras aqui do Tinkercad, dá para dizer que a Autodesk ela respeita realmente a questão de privacidade, tá? Ela não te manda nada. Assim, muito raro mesmo, tá? Então vocês vão ter que ativar a conta, vão criar um usuário, vão entrar com a conta de vocês e aí vai aparecer essa telinha, vocês vão selecionar circuitos, tá? E tudo começa para a gente criando então um novo circuito, tá? Como vocês já tiveram alguma experiência com ele, no ano passado facilita um pouquinho a nossa vida, né? Obviamente ele sofre modificações de vez em quando, esse nosso ambiente, passando avião aqui, tá? Ele sofre eventualmente algumas modificações, então já deu uma mudança aqui na forma de colocação dos fios, tá? Mas basicamente, pessoal, o que a gente quer fazer aqui é criar circuitos. Hoje tá com barulho, tarde toda. Criar circuitos que envolvam Arduino, tá? Então a gente vai modificar aqui, aí tem inúmeras formas de ver, com descrição, não, né? A gente vai vir aqui por caso todos, tá? E a primeira coisa que a gente vai fazer é puxar um Arduino. Então vocês vão ver que tem inúmeros componentes, tá? Nós vamos puxar um Arduino aqui, que a gente vai chamar de Arduino Uno. Então vocês estão vendo aqui, essa é a carinha, depois eu mostro para vocês, tá? Acho até que o Arduino Uno não tem. Deixa eu mostrar aqui na minha câmera, né? Esse daqui é o irmão maior, né? Então esse carinha aqui que vocês estão vendo, que tá bem ruim a minha imagem agora que eu vi, né? Mas vamos ver se ficou um pouquinho melhor. Esse cara é chamado de Arduino Mega, tá? Vocês estão vendo que é uma placa diferente da que vocês estão vendo ali, porque é uma placa maior, um pouco mais robusta, tá? Então o Arduino é a placa de entrada dos Arduinos, tá? Vocês estão vendo a cara que seria a plaquinha física que você estaria usando no laboratório. Então a primeira coisa, a gente vai puxar um Arduino e depois, como bons alunos de eletrônica, né? A gente vai puxar, então, uma plaquinha de saio, como eles gostam de chamar, né? Placa de saio, ou, como vocês já conhecem, né? Um protoboard. Perfeito? Então, tá aqui o nosso protoboard, né?
onde a gente vai começar a fazer as nossas montagens, ok? Em termos de Tinkercad, pessoal, as nossas montagens envolvem colocação de componentes e ligação do ponto de vista de montagem em protoboard, tá? Desses componentes num Arduino Uno, tá? Do ponto de vista técnico, tá, gente? Montagem em protoboard nada para mim é a mesma coisa, tá? Até porque eu sei montar em protoboard. Nessa altura do campeonato vocês também deveriam saber. O treino tá pequeno, eu sei que vocês treinaram um pouco. Quando voltar ao laboratório, aí a gente vai ter que ver essa questão, tá? Até porque é uma coisa que a gente faz bastante. Mas aqui o que não me interessa em termos, inclusive, de documentação mais para frente, é que vocês aprendam a fazer esquemáticos, diagrama esquemático, não montagem protoboard. Diagrama esquemático é uma outra coisa, tá? Bom, para começar aqui de uma forma bem simples, pessoal, vou pegar 2 LEDzinhos, né? Peguei um LED, peguei um segundo LED, tá? Vou botar aqui mais para cima. A gente consegue aqui, né, selecionando o componente, fazer a seleção da cor. Então, vou botar aqui um LED verde, outro LED vermelho, tá? Em termos de LEDs, né, para que o nosso circuito consiga operar adequadamente, e aí eu já vou começar a brincar um pouquinho aqui com vocês, tá? Para que o nosso circuito consiga operar adequadamente, eu vou precisar de uma resistência, tá? Na verdade, eu vou botar aqui 2 resistores, tá? E aí, a depender da forma como a gente faça essa conexão, que é justamente o que a gente vai discutir mais em maiores detalhes na semana que vem, tá? A gente vai ter um esquema que a gente chama de montagem com proteção pull-up ou com proteção pull-down, tá? Que tem todo um significado e uma relevância em termos de sistemas digitais. E lembrando, né, de novo, o microcontrolador nada mais é do que um sistema digital, tá? Então, tem tudo a ver com a disciplina que vocês fizeram a princípio, ok? Então, montamos ali os 2 LEDs, tá? No caso aqui, inclusive, deixa eu botar para pull down um e vou manter em pull up o outro, tá? A gente começa a fazer a montagem. Se esses resistores estão com valores errados, tá? Eu não vou ainda discutir a fundo isso, mas vamos botar aqui em torno de 150 ohms cada um. Se vocês quiserem ir fazendo em casa, dá para ir fazendo aí também. É só abrir o Tinkercad e ir acompanhando, tá? 150 ohms cada um, tá? E aí, o que a gente consegue fazer no Tinkercad? Basicamente, tudo que a gente faz que não seja colocar um componente ou puxar alguma coisa ali ou posicionar no protoboard, envolve a colocação de fios, né, de jumpers, que representam a montagem que a gente vai estar fazendo, né? Então, o primeiro jumper que eu vou fazer é um jumper aqui da coluna, né, positiva. Vocês estão vendo que ele indica ali, né, que é uma coisa boa, inclusive, para mostrar para vocês como é que funciona um protoboard, né? Ele indica onde é que o curto-circuito se aplica, né? Então, esse daqui seria um elemento de protoboard. Na verdade, gente, até a título de brincadeira, mas é uma grande verdade, tá? O protoboard que vocês têm no laboratório, na realidade, é uma coisa assim, ó. Deixa eu me interromper aqui, porque vale a pena, tá? O protoboard que vocês têm no laboratório, na verdade, é uma coisa assim, ó. Se ele me deixar puxar, tá? Opa, desculpe. O protoboard de vocês têm no laboratório é uma coisa assim, ó. Óbvio que eu não vou conseguir fazer perfeitinho, tá? Então, dei um desconto para o professor, tá? Se não me falha a memória, pode estar falhando, tá? O protoboard lá nosso é assim. Eu acho que são 2 elementos na vertical e 3 na horizontal. Se não falha a memória. Na verdade, o board lá... pode ter variações, também não importam, tá? Mas o nosso protoboard lá do laboratório é uma coisa assim. Então, cá entre nós, tá? Até para ressaltar já uma questão de montagem com protoboard, né? Vocês veem como é que funciona o protoboard, né? Cada carinha desses caras aqui, vou selecionar ele, tá? Cada um desses caras aqui é o que a gente chama de um elemento do protoboard, um elemento do protoboard grande, tá? E vocês notem que os elementos são isolados entre si, né? Esse elemento e esse elemento não tem relação nenhuma um com o outro, tá? Não sei se eu conseguir mexer aqui, não vai me deixar. Deixar mais bonitinho. Em suma, a coluna aqui, a coluna mais do elemento aqui, esse superior que eu estou trabalhando, nada tem a ver com a coluna mais do outro elemento. A coluna menos, nada tem a ver com a coluna menos. Assim como a linha A, B, C, D, E, nada tem a ver com a linha F, G, H e J, né?
Então, tudo o que a gente precisa fazer em termos de montagem, e nada tem a ver a linha 1 com a linha 2 e com a linha 3. Então, vocês estão vendo aqui pela indicação que ele nos faz, que são coisas que eletricamente estão isoladas entre si, né? Os terminais A, B, C, D, E da linha 4, eles estão em curto, perfeito? Os terminais da linha 1 à linha 30 da coluna mais estão em curto. Porém, os terminais da coluna mais não têm ligação com os terminais da coluna menos. Os terminais da linha 4 não têm ligação com os terminais da linha 5. Então, na hora de montar, a gente tem que pensar nesses curtos circuitos que o protoboard nos oferece de forma a fazer uma montagem, né? E verificar se vocês não estão fechando um eventual curto ao montar o circuito. Bom, maravilha. O que eu vou fazer aqui? Eu vou puxar um primeiro jumper, que a gente faria isso daqui, inclusive, com os terminais, aqueles de rodado, me falha o termo agora, os borners, né? Do protoboard, tá? Mas aqui eu vou puxar um terminal para de 5 volts, eu vou botar esse fio em vermelho, tá? Clicando 2 vezes sobre o fio aqui, eu consigo criar pontos de flexão do fio, né? Vocês estão vendo? Ele me indica aqui quando as coisas estão alinhadas, tá? E vou também puxar aqui um fio, né? Um jumper correspondendo à referência de tensão, né? Que a gente chama de terra. Vou puxar até aqui do lado, só para ficar bonitinho, tá? Tá aí. E dos tempos, tá, pessoal? Só que a gente não vai ter tempo de fazer isso, muito provavelmente. Técnico tem que saber fazer montagem limpa, tá? Então, uma das coisas que tipicamente se cobrava de alunos de nível médio é que eles soubessem fazer uma montagem limpa em protoboard, tá? Que fosse fácil de verificar. Não é aquele monte de fio por cima de tudo, tá? É dobrar fio, cortar no tamanho, usar alicate, etc. Mas tudo bem. Então, aqui eu tenho já uma coluna aqui com 5 volts e uma coluna com 0, né? Esse primeiro LED aqui eu vou fazer com a montagem em pull-down, tá? Então, na prática, o que eu vou fazer é o seguinte. Notem aqui que o terminal do cátodo dele está em curto com um terminal da resistência, né? E eu vou pegar o outro terminal da resistência e vou levar a referência, a terra, tá? Esse outro LEDzinho aqui, que eu vou usar a configuração pull-up, não precisa se preocupar com isso agora, tá? Eu só estou comentando que eu vou usar a configuração pull-up para um outro lado. O terminal do ânodo está ligado na resistência. Na verdade, a resistência podia estar aqui, tá? Não importa. Isso aqui eu estou fazendo só de bonito. A resistência, eu posso ter pull-up com a resistência em qualquer lugar, tá? Mas só para deixar bonitinho, liguei aqui o ânodo no terminal do resistor e vou ligar esse terminal do resistor, na verdade, agora no 5 volts. Então, eu vou pegar e vou botar em vermelho. Perfeito? E os outros terminais que estão sobrando dos LEDs, eu vou puxar ali pro Arduino. Vocês estão vendo aqui no caso do Arduino, não queria ter movimentado a placa, desculpe. Vocês estão vendo aqui no caso do Arduino, e vale a pena comentar para vocês a título justamente de introdução do ambiente. No caso do Arduino 1, a gente tem alguns elementos interessantes. Isso daqui é uma representação gráfica da placa real, tá, da placa física, e a gente consegue observar algumas coisas interessantes aqui. Nós temos esse LEDzinho aqui, que vocês conseguem ver o meu mouse aí, né? Nós temos esse LEDzinho aqui, que é o LEDzinho ON, que obviamente indica que a placa está alimentada. Esse é o LED mais desprezado por todo mundo de forma muito errada, tá? Porque o que vai acontecer, pessoal? Isso está indicando, basicamente, que a alimentação da placa está correta e que a placa, grosseiramente falando do ponto de vista elétrico, tem uma montagem que não envolve, por exemplo, um curto-circuito. Porque se vocês fizerem uma montagem errada daqui e fecharem um curto, é muito provável que esse LED aqui não acenda, tá? Por quê? Porque vocês vão estar drenando toda a corrente que seria entregue para o restante da placa em razão do curto-circuito que foi formado na montagem de vocês, tá? Então, o que acontece? Muito comum com os alunos, tá? Mas muito, muito comum. O cara monta tudo, liga o Arduino, liga no computador físico e diz o seguinte, professor, não tá gravando a placa. A primeira coisa que eu chego lá na tua mesa no laboratório para olhar eu chego, olho a tua placa e vejo, o LED ON tá desligado. Cara, tu tá com um curto na montagem. O que eu faço? Tiro todos os jumpers aqui que estão ligados na placa, ligo a placa sozinha no computador e vejo se ela é alimentada corretamente. Se a placa funciona sozinha, significa que o problema está na tua montagem, vocês entenderam? Então, são todas dicas de laboratório que depois, quando a gente for para o laboratório físico, eu vou tentar relembrar vocês dessas questões de como é que vocês têm que montar
criteriosamente. A primeira regra, na verdade, de laboratório é monte uma coisa por vez e teste o que você montou. Tá? Bipa com multiteste, faz de tudo. Mas, em suma, vamos com calma, a gente vai chegar lá, se tudo der certo, né? No SEABRE, um laboratório para uso, tá? Maravilha. Então, o que eu vou fazer, né? Bom, o que a gente tem? Eu estava comentando aqui, desculpa. A gente tem o LED ON, e aqui na esquerda vocês têm esses dois LEDzinhos, estão vendo aqui? O TX e o RX, certo? O TX e o RX vão ser LEDs que vão ser utilizados quando a gente estiver fazendo comunicação da placa com o computador. Tá? Então, eles vão ser LEDs que eles vão indicar a atividade de comunicação. Esses LEDs vão piscar quando a gente fizer essa comunicação, que é uma comunicação que a gente chama de comunicação serial, e eles também vão piscar quando vocês mandarem o programa do computador para a plaquinha. Tá? Aqui em cima a gente tem um outro LEDzinho que está com a letra L aqui, que é o que a gente chama de LED built-in, ou seja, o LED que já vem afixado na placa do Arduino Uno, tá? Que é um LEDzinho só para fazer testes para ver se a placa está ok ou não, tá? Pois até posso mostrar ali o LEDzinho esse específico, tá? Para mostrar para vocês. O que mais que vocês veem aqui, tá? A gente tem aqui o jackzinho de alimentação. Se a gente fosse alimentar a placa, né, com 5 volts, tá? Vocês poderiam usar, por exemplo, um carregador de celular para alimentar esse cara, tá? Com um pininho ali, é um pino... Eu não me lembro se é um P2, eu acho que é um P2, tá? Um conector P2, se não me falha a memória, que a gente liga ali para fazer a alimentação. Vocês têm aqui o conector que corresponderia, como vocês mesmos estão vendo, né? O cabo USB ligado na placa, tá? O que mais que vocês veem nessa placa? Capacitores, né? Aqui a gente tem um regulador de tensão. Eu acredito que vocês tenham visto isso em eletrônica no ano passado. Isso daqui é um regulador linear, né? É um regulador da família do 7805. Os reguladores, né? Até a título de curiosidade, né? 78XX Family. Lembra-se Family. Não sei se ele vai dar. Acho que vai dar. Vocês veem que a Wikipedia para algumas coisas servem. Olha aí, ó. 78XX, né? O que é isso daqui? É uma família de circuitos integrados de reguladores de tensão linear. O que é um regulador de tensão linear? É um circuito conversor a CCC. O que não tem nesse cara? Não tem nesse cara o trafo. E não tem nesse cara, obviamente, o capacitor. Tá? Fora isso, ele regula. Ele pega uma tensão e ele não precisa... Esse cara aqui não precisa de ponte. Na verdade, ele precisa de ponte. Eu até estava pensando se precisava de ponte, não. Precisa sim. Ele precisa de uma ponte retificadora, tá? Do trafo. Só que ao invés de vocês usarem um Zener, ao invés de vocês usarem alguma forma de regulação da tensão, vocês colocam um circuitinho da família 78 para garantir que a tensão entregue para a carga seja uma tensão relativamente constante, tá? Microcontroladores, microprocessadores, tipicamente são circuitos, pessoal, que vocês têm que ter cuidado em entregar uma tensão, uma alimentação razoavelmente boa. Não são circuitos que suportam uma tensão variando, tá? Muito. Então, é bom vocês usarem um regulador adequado, tá? Então, aqui vocês têm o regulador, eu deixo para vocês o link aqui no chatzinho, tá? Vocês têm um regulador, os reguladores da família 78, cara, eles são reguladores que, tipicamente, eles têm essa nomenclatura, ó, 7805. 7805 significa o quê? Ele entrega 5 volts na saída. 7812 entrega 12 volts na saída, entendeu? 7809 e assim por diante. Vocês entenderam a linha de raciocínio, né? O 7805 ele é um regulador positivo, ele te entrega uma tensão em relação à referência positiva, então é mais 5 volts, enquanto que o regulador da família 79, que eu acho que ele deve comentar aqui, ó, tá aqui, o 79, por sua vez, são reguladores que a gente chama complementares. Então, por exemplo, eu quero criar uma fonte. Gente, imagina, vocês querem montar uma em casa. Ah, professor, tá difícil, não tem como eu ir no laboratório. Eu preciso montar uma fonte, tá? Ah, tua fonte precisa ser ajustável? Não, é só uma fonte de mais 5, menos 5. Pega um 7805, um 7905, e tu vai ter uma fonte mais 5, menos 5, terra. Pronto. Tá? Ah, tem como fazer regulável? Tem, mas daí é uma outra conversa, tá, Carol? Daí precisa de um LM317, algo do gênero.
Em suma, isso é eletrônica, né, pessoal? Tem a parte aqui toda da alimentação desse cara. Obviamente, aqui dentro do Arduino, o regulador considera que a tensão que está chegando nele já está retificada, perfeito? Então já passou por um transformador, já foi rebaixada, né? Já passou por um retificador, então não tem mais tensão negativa envolvida, né? Ele só está no ciclo positivo da senoide, tá? Se vocês não viram isso, provavelmente vão ver esse ano agora com eletrônica de potência, tá? Não se preocupe. Pergunta lá pro Elmano, que está dando aula de potência para vocês. Hein, gente? Mano. Tá, pergunta lá pro mano, mano, o Balbinot falou do 7805, 7905, o regulador variável, a LM317, ele vai comentar com vocês. Um dos primeiros circuitos que vocês vão ver é retificador de meia onda, retificador de onda completa, regulador, tá? Então isso daí ele vai comentar. Em suma, esse carinha aqui é o cara responsável por entregar 5 volts para o microcontrolador, que é esse chip que está aqui, perfeito? A tensão de entrada ou vem do jackzinho de alimentação ou vem da USB, perfeito? Esse chipzinho aqui, se não me falha a memória, ele é o chip responsável pelo... Pode ser esse ou esse, aí eu tô puxando de memória mesmo, tá? Ele é o chip responsável por fazer a conversão do sinal serial para um sinal USB, tá? Porque a gente liga com cabo USB. Pode perguntar, gente. Professor, talvez seja uma pergunta meio idiota, mas tem como alimentar o Arduino pela placa? Tipo, colocar uma fonte ligada no mais e menos da placa? Dá? Sim. Também? Não, mais o que tu chama de mais ou menos da placa? Mais ou menos da placa é isso daqui, tá? Que eu tô circulando aqui pra ti. Não, eu tô falando na placa no protoboard. Desculpa. Alimentar o Arduino pelo protoboard. Tem como alimentar o Arduino pela placa. Se não me falha a memória, tem se tu usar... Eu tô puxando de memória, tá? Porque é uma coisa bem incomum. Mas se não me falha a memória, é o VIN. Tem sim. Tá, pode usar obrigado. esse pino VIN e o Terra, tá? Também tem como fazer. Maravilha? Bom, em suma, tem esse conversor. Esse carinha aqui que vocês estão vendo aqui, esse que eu estou circulando, seria o relógio, a cristal, tá? É um cristalzinho de 16 MHz. Esse aqui é o botão de reset. E aqui vocês estão vendo o barramento de expansão, tá? Vou tentar dar uma visão mais física do que é esse cara. Vocês estão vendo que tem aqui esse plásticozinho, né? Isso daqui é o barramento de expansão, que é justamente onde a gente conecta os fiozinhos. Estão conseguindo ver? Bom, nesse barramento de expansão que vocês estão vendo, vocês vão ver uma série de números, né? Esses números indo de 0 a 13, tá? Aqui embaixo vocês vão ver de A0 até A5, tá? Ele já está dizendo aqui em cima, né? Digital, PWM. Aqui ele já está dizendo analog. Aqui ele já está dizendo power, né? Alimentação, tá? Mas tem outros pinos que ao longo aí do tempo a gente vai conversar. Então essa é a cara básica de uma placa Arduino Uno. Maravilha? Isso daí eu já tinha comentado com vocês, quem viu a videoaula já deve ter obtido essas informações, só estou repetindo algumas coisas básicas para a gente continuar. Maravilha, o que eu vou fazer agora? Eu vou puxar um fiozinho aqui, vamos puxar aqui, sei lá, cara, para o fio 7. Vocês viram que eu liguei ali no pino 7, né? Do Arduino. Tá aqui. Deixa eu puxar um pouco aqui para baixo. Liguei no 7. Maravilha. E o outro aqui eu vou ligar no 8. Tá? Ok. Deixa eu puxar um pouquinho aqui para o lado também. Para não parecer que o fio saiu do nada, né? Então tá, liguei então aqui, olhem bem, né? Eu liguei o ânodo do LED vermelho no pino 7 do Arduino e liguei o cátodo do LED verde no pino 8 do Arduino. Maravilha. Então, em termos de primeiro circuito, gente, esse é o circuitão básico, né? Vocês devem ter aprendido em programação, muito provavelmente, o professor de vocês em programação ensinou o famoso Hello World, né? Oi Mundo, né? Que é o primeiro programa que o cara faz, dá um printf, aparece uma mensagem, né? Vocês estão notando que com o Arduino a gente não tem tela. Então, nosso Olá Mundo aqui é com LED, tá? A gente liga um LED e diz, ok, eu já fiz alguma coisa fantástica, tá? Liguei um LEDzinho. Maravilha, o que a gente vai fazer? Além de ter montado o circuito aqui desse lado, deixa eu apagar esse monte de protoboard agora.
Só vai incomodar. Além de ter montado o circuitinho ali, além de ter montado o nosso circuito ali, vou voltar o zoom aqui, a gente agora pode ir nessa aba aqui de código, né? Clicar o código. Primeiro aparece esse código virtual, visual aqui, não nos interessa isso, tá? Isso aqui é uma coisa sem sentido, ao meu ver, eu não sei porque que teimam com isso até hoje, mas tudo bem. Mas quando eu clico no código, aparece esse códigozinho aqui. Então, eu vou apagar aqui para a gente começar a fazer, tá? Então, para começo de história, dentro do Arduino, dentro do mundo Arduino, para a gente começar a entender o ambiente do Arduino, existem duas funções que são fundamentais, tá, pessoal? A primeira função fundamental é a função que a gente chama de setup, tá? A função setup é uma função que é executada uma única vez. Deixa eu dar um zoom aqui, para ficar mais fácil para vocês enxergarem. É uma função executada uma única vez no início do programa. Na verdade, tecnicamente falando, é um pouquinho depois do início, mas não importa isso para a gente agora, tá? O nome setup vem justamente do fato que, tipicamente, a gente faz as configurações, são feitas dentro dessa função, tá? Do sistema são feitas aqui. Então, maravilha. A segunda função que a gente tem, que é importante dentro do mundo Arduino, é uma função conhecida como função loop. Perfeito? A função loop, pessoal, é a função que é executada continuamente pelo processador. Entendam isso, tá? Executou setup, acabou setup, ele vai chamar loop. Acabou a função loop, chama loop de novo. Acabou a função loop, chama loop de novo. Então, na verdade, como o nome diz, né, loop, laço, né? Essa é uma função que é executada em laço infinito, tá? Em laço de repetição infinito. Ela nunca para de ser chamada pelo microcontrolador, tá? Então, é a função onde colocamos o código principal. Perfeito? É continuamente chamada pelo microcontrolador, certo? Então, em laço de repetição infinita, certo? E aí vocês podem me perguntar, e a main? Pô, eu aprendi código C com main, cadê a main? Existe uma main? Existe. A gente tá vendo? Não. Mais para frente eu vou discutir a estrutura do programa com vocês, posso apresentar até hoje, se der sobrar um tempinho, tá? Para vocês entenderem na prática, acho que até tá nas lâminas aqui, a menos que eu não tenha colocado isso para vocês, o que é possível, tá? Deixa eu ver aqui. Só pegar as lâminas. Eu realmente não me lembro, algumas coisas, gente, eu já fico esquecido. Eu repito, mas eu não uso as lâminas para tudo, né? Só deixa eu ver se eu explico essa questão para vocês, senão eu mostro ali depois, tá? Não explico. Depois eu mostro isso para vocês mais ao fim. Mas, em suma, por baixo dos panos existe uma função main. Dentro dessa função main a gente chama setup. Dentro dessa função main existe um while true, que fica chamando continuamente a função loop. Maravilha? Maravilha. Então, já vimos aqui dois elementos básicos aqui de trabalho com Arduino. Setup, que é onde a gente vai botar as configurações todas, tá? Loop, que é onde a gente vai botar o nosso código principal. Dentro das configurações, pessoal, uma das configurações básicas, tá? Para pinos, para saídas, né? Vamos colocar assim, para pinos / dispositivos digitais. O que é um dispositivo digital, pessoal? Dispositivo digital é o dispositivo que, das duas, uma. Ou ele vai ser uma saída, ou seja, eu vou ter que jogar nele o que a gente chama de nível baixo ou nível alto, tá? Nível baixo é o que corresponde lá no que vocês aprenderam de circuitos lógicos ao 0. Nível alto é o que corresponde ao 1, perfeito? Ah, professor, mas por que o senhor não fala 0 ou 1? Por que o senhor fala nível baixo e nível alto? Porque o correto é falar nível baixo e nível alto, tá? 0 ou 1 é uma abstração, tá? Que a gente faz, tá, pessoal? Quando eu falo nível baixo, vocês têm que lembrar que eu estou falando para aquele sistema digital em específico, nas tensões representativas do nível baixo. Quando eu falo em nível alto, eu estou falando naquele sistema digital específico,
para as tensões relativas a nível alto. Só para vocês terem uma noção do que isso significa. Acho que eu deveria ter botado aqui um wiki digital level. Oh, meu Deus do céu. Não é bem isso. Ele não vai falar. Vamos ver se aqui ele vai falar, mas provavelmente ele vai falar, tá? Bom, para começo de história, né? Isso daqui já começa por aqui, né? Notem que 0 e 1 podem representar coisas diferentes, mas não é aquela tensão fixa que vocês imaginam, tá? É uma coisa desse tipo, tá? Fisicamente. Mas o que eu queria falar, e talvez eu não tenha achado a palavra aqui agora, tá? É dos níveis, literalmente, digitais. Senão eu tenho uma figurinha, só não queria ir pegar a figurinha. Talvez eu tenha que procurar assim. CMOS level. Aí eu procuro por imagem, fica mais fácil de mostrar para vocês, tá? Então, para começo de história, vamos pegar esse primeiro aqui. Essa daqui eu acho que está melhor. Vamos pegar aqui o TTL. Nosso microcontrolador, gente, ele vai usar o que a gente chama de níveis lógicos, tá? Compatíveis com o padrão TTL, tá? Pessoal, antes eu não vou ficar perguntando, vocês viram, vocês não viram isso, tá? Não adianta a gente discutir agora, tá? O que é TTL, o que é CMOS, tá? Existe o que a gente chama, e aí deixa eu procurar em português, que isso daqui deve ter, a gente chama de famílias lógicas, tá? Ok, vamos ver se minha internet ajuda aqui. Então, eu já tô até explicando algumas coisinhas associadas a isso, a coisas que não necessariamente tem a ver com a nossa aula, tá? E o problema é que em português não tem as coisas às vezes, né? Mas vamos lá. Lógico. Mas vocês vão ver a diferença entre a página em português e em inglês, né? Então, vocês estão vendo aqui nas famílias lógicas uma série de siglas, né? RTL, DTL, ECL, TTL, CMOS, CMOS HC, CMOS TTL, BIC CMOS e assim por diante. O que são essas siglas, tá, pessoal? Essas siglas se referem a duas coisas distintas. Primeiro, como o circuito lógico foi fisicamente construído. Então, vocês aprenderam porta E, porta O, porta não O, multiplexador, somador, blá, 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 flip-flop, tá? E às vezes o professor não explica, ou não deu tempo, ou não lembrou, tá? Ou às vezes explicou e passou batido na cabeça de vocês, que cada um desses elementos ele é construído fisicamente com a ajuda de transistores, tipicamente. Tipicamente, porém, não necessariamente. Eu posso construir uma porta E usando lógica resistor-transistor, posso construir uma porta E usando uma lógica diodo-transistor, ou posso construir uma porta OU usando uma lógica transistor-transistor. Na realidade, quando eu uso TTL aqui, eu estou dizendo, inclusive, por baixo dos panos, que eu uso o famoso transistor de junção bipolar. Perfeito? Já quando eu digo que eu estou usando aqui uma lógica CMOS, eu estou dizendo que a minha porta OU foi construída com transistores de efeito de campo. Perfeito? Então, vocês veem que a construção física lá daquele circuito integrado pode ser de uma maneira ou de outra. Além da construção física, que é uma parte curiosa, né? Além da construção física, aí vocês têm uma página toda aqui explicando isso. São conceitos que eu estou lembrando aqui vocês, talvez, tá? Além da construção física, quando esses caras construíram circuitos com esse tipo aqui de tecnologia, gente, se notou pela característica da construção física que eles se padronizou, na verdade, não é se notou, se padronizou pela característica de construção física, as faixas de tensão que esses circuitos trabalhariam. Então, curiosamente, os circuitos TTL, as portas lógicas TTL, são circuitos que trabalham na faixa de 0 a 5 volts. Perfeito? Onde o 0 é toda a tensão, tipicamente, isso daqui não é
Não é regra divina, tá? Não muda nunca, né, cara? Tipicamente. Mais adiante eu vou mostrar onde é que a gente vai ver esses dados, tá? Tipicamente, o zero, o nível baixo que o professor está falando, são todas as tensões entre 0 e 0,8 volts, enquanto que o nível alto, aí depende se é entrada ou saída, né? São todas as tensões girando ali de 2 a 5 volts, que representa o que vocês conhecem por 1, perfeito? Então notem que o 0 e 1 não é 0 volts e 5 volts, são faixas de tensão, tranquilo? Ah, e as tensões aqui de 0,8 a 2, inválidas. Se tem tensão de 0,8 a 2, o teu circuito digital está com problema, perfeito? Só que, gente, não tem só TTL, vocês viram ali, né? DTL, TTL, CMOS, BiCMOS. Então, as tensões variam, tá, gurizada? Olha só que bonitinha essa figura aqui. As tensões variam. Então, olha aqui, ó. TTL trabalha de 0 a 5 volts, tá? Mas tem CMOS, gente, não compatível com TTL, que vai... Aqui não tem, curiosamente, não. Tá aqui, ó. Tem CMOS que vai trabalhar de 0 a 3,3. Perfeito? Quando eu pego aqui com vocês o nosso circuito e digo que o nível baixo digital no Arduino corresponde a aproximadamente 0 volts e o nível alto digital no Arduino corresponde a aproximadamente 5 volts, eu estou dizendo basicamente que o nosso nível, então, é TTL. Saídas e entradas. Saídas e entradas TTL, perfeito? Então, estou dizendo que o Arduino é compatível com o padrão de sinais TTL. Antes que alguém me pergunte, mas como é que ele é feito internamente? CMOS, tá? Mas eles criaram o circuito CMOS de forma a gerar as entradas e saídas no padrão TTL, ok? Vocês vão ter outros processadores, por exemplo, no ano que vem o SP32, que o SP32 não trabalha com nível TTL, ele trabalha com nível CMOS, ou seja, de 0 a 3,3 volts, só para ter a noção. Em suma, quando eu tenho pinos e dispositivos, desculpe aí o baita parênteses, mas era para explicar porque que eu falo nível baixo, nível alto, tá? Porque eu quero tirar de vocês o vício de pensar em 0 e 1, tá? Eu quero tirar o vício de pensar que 0 é 0 volts, 1 é 5 volts. Não é, depende do circuito, tá? Então, para pinos dispositivos digitais, tá? O que é um pino dispositivo digital, né? Ou seja, aceitam entradas e entradas ou saídas em nível alto ou baixo, temos que determinar se ele trabalha como saída ou como entrada. Esse saída ou entrada, que seria o sentido do pino, tá, pessoal? Vocês podem pensar da seguinte forma, o sentido do pino, obviamente, é do ponto de vista do microcontrolador que vocês estão programando. Então, vocês têm que pensar, o pino 7, do ponto de vista do Arduino, ele é uma entrada ou uma saída? Pô, é óbvio que é uma saída, né? Porque o LED, eu que vou controlar ele. Eu que vou determinar se ele está ligado ou ele está desligado. E a gente usa, então, um comando para esses casos. Usamos o comando pin mode pino modo, tá? Então aqui, ó, eu vou configurar tanto o pino 7 quanto o pino 8, que são pinos digitais, como saídas. Então eu estou dizendo para o Arduino, ó, considera que o que está ligado no teu pino 7, considera que está ligado no teu pino 8 como uma saída, tá? Já na aula que vem, não sei se na aula que vem ou na outra, tá? Eu vou mostrar para vocês qual é o circuito interno no Arduino que está associado a esse conceito de entrada e saída, tá? Mas, em suma, eu estou dizendo para o meu código, pino 7, pino 8, eu vou escrever coisas, eu vou configurar, eu é que vou dizer a tensão que vai estar presente ali. Se for uma entrada, por outro lado, é o dispositivo que está na entrada que vai me dizer qual é a tensão presente, e eu só vou ler essa tensão. Deu para entender a diferença? Saída, sou eu que determino a tensão no pino. Entrada é o dispositivo que me entrega uma tensão que eu vou ler. Maravilha? Basicamente isso, tá?
Então a gente configurou os pinos. Esse é o primeiro etapa, primeiro passo que a gente vai fazer, tá? Em seguida, lá dentro da loop, configurei, né? Notem aqui que eu disse o modo do pino, fiz uma configuração. Então, como era uma configuração, botei dentro da rotina setup. Já dentro da função loop, eu vou usar agora um comando que, digamos assim, configura o pino para um certo nível lógico de saída. Então, sou eu que vou dizer o nível lógico. E o comando também recebe um nome super difícil de lembrar, né? Digital write. Perfeito? Só que o nome, deixa eu botar aqui como é que ele é. O comando é esse daqui, ó. Digital write pino nível, tá? E aí vocês podem escrever esse nível de várias formas, tá? Ele aceite. O 7 é o... Vou botar os dois com o mesmo nível só para vocês verem, tá? Eu posso escrever, né, nível baixo, maravilha, ou eu posso escrever nível alto. Entendeu? O próximo comando que a gente tem paralisa a execução por um certo tempo. Em milissegundos. Esse comando a gente vai tentar evitar o máximo possível usar ele, tá? Só estou fazendo aqui na primeira aula, para assim dizer, em alguns casos muito especiais, tá? Para mostrar para vocês um primeiro exemplo, tá? O comando é esse daqui, ó. Delay, tempo em milissegundos. Tá? Então, vou dar um comando aqui, delay 250, então vou 250 milissegundos, ou seja, 1/4 de segundo, tá? E aí, pessoal, eu vou repetir o código, só que invertendo os níveis. Vou botar agora o 7 em nível alto, posso colocar assim, né? Vamos primeiro fazer o nível alto, tá? E o 8 aqui, o 8 eu vou colocar em nível baixo, tá? Vou botar em 0. Então, aqui eu vou botar 1 e aqui eu vou botar 0. 1 é igual a high e 0 igual a low, tá, pessoal? Mesma coisa. Vocês podem usar qualquer uma das duas representações do ponto de vista de programação. Lembrem-se, essa minha função loop vai ser executada infinitas vezes pelo meu microcontrolador. Eu vou mostrar o que vai acontecer, depois a gente vai discutir um pouquinho a lógica da operação desse cara, tá? Coisa bem simples. Estamos gastando alguns milhões de dólares de trabalho e desenvolvimento, mais bilhões, na verdade, para fazer uma coisa super complicada, que basicamente vai piscar os LEDs. Perfeito? Deixa eu ver se esse meu resistor não está muito alto, cara. Ficou muito fraco o LED. Será que eu botei em... Não, 150 ohms. 150 ohms, tá certo. Talvez seja o tempo aqui, deixa eu botar mais tempo. Botei os dois como output, né? Botei os dois como output, tá certo. Ele era para ficar mais fortinho, tá? Eu sei o que eu fiz aqui, ó, desculpe. Tem que botar o delay no final. Depois eu vou comentar os delays só para vocês verem a diferença, tá? Agora que eu me dei conta. Estão vendo ali os LEDs? Piscando, né? Tá vendo que tanto vermelho quanto verde, deixa eu deixar mais lento para ficar mais fácil de ver, tá? Cuidem que tanto vermelho quanto verde vão ser LEDzinhos que vão ligar e desligar ao mesmo tempo. Então, grosseiramente falando, ao mesmo tempo. Tá? Né? Desligou, ligou, desligou, ligou. Vocês não acham isso curioso? Porque se vocês notarem, eles estão ligando quando eu boto o 7 em nível baixo e o 8 em nível alto. Tá invertido, né? E eles estão desligando quando eu boto o 7 em nível alto. Na verdade, é o inverso, desculpa. Eles estão desligando com 7 em nível baixo e o 8 em nível alto, e eles estão ligando com 7 em nível alto e o 8 em nível baixo. Tá? É curioso, né? Então eu consigo ter a mesma ação, que é ligar e desligar, com níveis lógicos diferentes, sem dúvida, tá? Isso é o que a gente chama, gente, de circuito ativo baixo. Circuito ativo baixo, o circuito que liga quando eu configuro a entrada dele em nível baixo, perfeito? E existe o circuito ativo alto, que é o circuito que liga quando eu coloco a entrada dele em nível alto.
Existe um LED aqui, que é o vermelho, que ele está funcionando como ativo alto, e existe um LED, que é o verde, que está funcionando como ativo baixo. Tá? Pergunta muito honesta, que ninguém está fazendo, que está todo mundo meio envergonhado, tentando lembrar circuitos digitais, se sabia disso, se lembra, né? Cara, por que isso, né? Por que eu faço uma coisa ligar no 5 volts, outra coisa ligar no zero? Existe razão para isso? Sem dúvida. Tem muitas razões técnicas para isso, tá, pessoal? Que envolvem corrente que é drenada do circuito, se a corrente vem do integrado, se a corrente vem da fonte, se o integrado está entregando a corrente ou está absorvendo a corrente. Tá? Então, existem diferentes construções físicas dos circuitos que me levam a situações, obviamente, distintas. Tranquilo? Que me levam a condições de montagem onde é mais interessante ter nível alto, onde é mais interessante ter nível baixo. Não sei porquê, é uma curiosidade de anos dando aula, tá? A natureza do ser humano leva a achar que que seria mais lógico ligar no nível alto. Tá? Para mim, óbvio, né? Depois de anos, para mim é a mesma coisa, tá? Mas curiosamente, eletronicamente falando, em muitas situações é muito mais interessante o circuito ser ativo baixo, tá? Por inúmeras razões diferentes, tá? Que tem muito a ver justamente com a forma como ele foi construído, com aquilo que tu quer fazer. Em suma, tá aqui o nosso código basicão. Tá? O que é o nosso código básico? Temos uma função que serve para fazer a configuração inicial, temos uma função que é para colocar o nosso código básico de trabalho, temos um comando, que é o que eu chamo de Arduino C, ou C do Arduino, tá? Se vocês preferirem, uma extensão da linguagem C. Temos uma função, um comando, uma palavra reservada do Arduino, chamada pinMode, que ela serve para configurar um pino digital em um certo modo de operação. Temos uma outra função, digitalWrite, que permite configurar o pino de saída num certo nível de tensão, no nível alto, no nível baixo. E temos uma outra função que serve para fazer atraso. Tá? Pode falar. Senhor, uma dúvida que eu e meu amigo aqui estamos tendo. Tu Diga. começou ali colocando o nível lógico baixo, depois o alto, depois tu inverteu, colocou alto e depois baixo, para ele especificar ao mesmo tempo. Se ali primeiro a gente colocasse os dois em nível lógico baixo e depois os dois em nível lógico alto, eles piscariam alternando? Olha só que interessante, né? Sabe qual é a parte boa do Arduino? É que a gente pode fazer exatamente o que tu quer e vamos ver o que acontece, né? Olha só. A questão toda não é porque está alternado, a questão é por que isso está acontecendo. Isso a gente vai ver, tá? Isso tem a ver justamente, brincando agora, né? Falando sério, isso tem a ver justamente com o tipo de circuito que foi montado. Este LED e esse resistor, esses dois carinhas aqui, tá? O LED vermelho com o seu resistor, eles estão ligados na configuração pull-down. A configuração pull-down é uma configuração ativo alto, perfeito? Esses dois componentes, deixa eu tirar o zoom, o LED verde e o resistor dele, estão ligados no circuito numa configuração chamada pull-up, que é toda essa história que eu estou comentando com vocês, tá? A configuração pull-up é uma configuração ativo baixo, perfeito? Então, por isso que quando eu boto aqui o nível 1 no LED vermelho, eu ligo o LED vermelho. Agora, quando eu boto, que é o nível alto, né? Quando eu boto o nível alto no LED verde, eu desligo, porque ele é ativo baixo. Ele liga no nível baixo. Perfeito? Perfeito, é isso que a gente estava imaginando mesmo. A questão é, por que a gente faz? De novo, tem razões para a gente fazer montagem pull down, tá? Aí vocês vão... Tem um monte de coisa aí para a gente discutir, tá? Que é referente ao uso do microcontrolador, tá? Curiosamente, gente, pull down e pull up tem a ver com digitais, tá? Se eu fosse botar uma porta E e um LED, eu teria que ligar ou em pull up ou em pull down, tá? Eu não sei se vocês fizeram, não fizeram, né? Não tiveram laboratório ano passado, né? Então não tiveram essa prática, né, de montar em pull-up, montar em pull-down. Isso vale tanto para a saída quanto para a entrada, tá? Eu posso ligar a saída, que nem eu estou fazendo agora, em pull-up e pull-down, e eu posso ligar a entrada, uma chave, um botão, em pull-up e pull-down. Tranquilo? Além da questão de tornar ativo alto, ativo baixo, obviamente, aqui no caso do LED, essa configuração de montagem do circuito tem como objetivo limitar corrente.
Por isso que eu boto um resistor de um certo valor, tranquilo? Por que eu tenho que limitar a corrente? Porque esses meus pinos aqui do Arduino, não era isso que eu queria fazer. Porque os pinos aqui do meu Arduino, que vocês estão vendo aqui, eles entregam uma corrente máxima. Grosseiramente falando, tá? O pino não deve ultrapassar 20 miliamperes, tranquilo? Ele suporta até 40 miliamperes em pico, tá? Mas a corrente nominal dele é 20 miliamperes, então ele tem que entregar correntes inferiores a 20 mil, mas é muito mais complicado que isso, tá? Existe, na verdade, assim, a regra de ouro para vocês, tá? Puxem o mínimo possível de corrente do Arduino. Se vocês puxarem microampere, é perfeito, tá? A gente não quer. Se tudo que está ligado no Arduino aí, ou drenar, ou fornecer no máximo 1, 2 miliamperes, é a situação ideal, tá? Tu quer minimizar isso o máximo possível, tá? Porque microcontrolador é feito para... Brincando, tá? Microcontrolador é feito para rodar programa. Ele não é feito para entregar potência. Entendeu? Ah, e potência, o que eu tenho que fazer? Tem que botar um circuito de potência depois dele. Um transistor, um relé, seja lá o que for. A gente também vai ver isso. Maravilha? Então, gente, em termos de programa, esse é o primeiro programinha aí que eu queria mostrar para vocês. Uma coisa bastante simples, obviamente, tá? Mas eu quero ainda ressaltar algumas coisinhas bem pequenininhas, tá? Que vocês estão habituados com a cabeça de vocês pensando num computador ou num celular, né? Acho que até mais hoje em dia em celular do que computador, de uma certa maneira, tá? Que não é a maneira como as coisas realmente funcionam. Na verdade, vocês estão habituados a pensar de uma forma que se tornou natural, porque vocês são usuários do computador e vocês são usuários do celular de vocês, tá? Só que pensem que vocês estão acostumados a fazer as coisas daquela maneira porque tem um software rodando, né? O celular de vocês tem o Android, tem o iOS, o computador de vocês tem o Windows, tem um Linux, sei lá. Maravilha? Inclusive, comentário, tá? Se alguém quiser trabalhar com Arduino físico, é melhor ter Linux, tá? Não Windows. Tá? Por inúmeras razões, tá? Depois conversa comigo aí em atendimento ou por e-mail que eu explico, tá? Ah, mas a minha máquina tem Windows. Cara, bota um Linux Dual Boot, tá? Instala o Linux ali do lado do Windows e sai trabalhando com Linux, que até porque não vai te arrepender, tá? Bom, maravilha. E aí, cara? Vocês estão acostumados, então, com a ideia do Windows, com a ideia do Android, tá? Aquilo ali cria uma visão do sistema para vocês, que é a visão do software. Aqui, a gente está criando o software do zero, cara. Pensem o seguinte, não tem ninguém que fez o software para ti, é tu que está fazendo do zero, não tem nada aqui. Isso daqui é um quadro em branco, não tem Windows, não tem Android, não tem nada. Vocês estão criando, literalmente, esse nosso código aqui chama-se firmware. É o único código a ser executado. É o código inicial, é o código de partida. É o que seria o código da BIOS de um computador. Perfeito? Isso significa o quê? Que agora a gente tem que modificar a nossa linha de pensamento para entender como é que este carinha aqui, que é o microcontrolador, realmente funciona. E ele realmente funciona de uma forma interessante. Primeiro vício que vocês têm que perder, tá? Vocês fizeram um programa, né? Vocês tiveram no primeiro ano uma lógica de programação, no segundo ano continuaram com lógica C, né? De novo, não estou discutindo o que vocês aprenderam, não é esse meu objetivo, tá? Mas vocês tiveram 2 anos de programação. Vocês vão de concordar comigo que vocês se acostumaram a fazer um programa com a seguinte característica, né? O programa começa, vocês perguntam coisas para o usuário tem que digitar e apertar Enter, vocês fazem alguma coisa e vocês imprimem uma mensagem, né, com o resultado e possivelmente o programa termina. Não é isso? Exatamente isso, né? Então, começa o programa, pergunta coisas, o usuário digita, executa alguma coisa, gera uma resposta, o programa termina. Primeira coisa que vocês têm que perder, tá? E no microcontrolador? O programa nunca termina. Ah, mas se o programa chegou no fim, ele volta para o início. Não existe terminar o programa no microcontrolador, gente, pelo simples fato que a única coisa que ele executa é o teu programa. Se por falha, olha bem, se por falha de codificação o teu programa realmente terminou, o microcontrolador automaticamente reseta e se comporta como se tu tivesse ligado ele pela primeira vez, rodando o teu programa do início. Perfeito? Se o teu programa foi bem feito, ele executa
em laço infinito, daí vem a função loop, né? Sem nunca terminar. Então não existe término do programa, tá? Porque não tem sentido o programa acabar. Não é como se o microcontrolador executasse o teu programa e aparecesse um mousezinho para ti perguntando o que tu quer fazer agora, né? Não. Ele só faz aquilo. Tá? Na verdade, o teu computador e o teu celular só fazem isso. Só que qual é o computador, qual é o software que o teu computador nunca para de executar? O Windows. Na verdade, é o que a gente chama de kernel do Windows. Ele nunca para de executar o kernel. Qual é o software que o teu celular nunca para de executar? O kernel do Android. Tem um softwarezinho lá que ele fica continuamente executando. E é esse software que dá a impressão que as coisas operam de uma forma ligeiramente diferente. Segundo vício que vocês têm que perder, tá? O software parou, perguntou para o usuário alguma coisa, o usuário parou, né? Esperou o usuário digitar e apertar o Enter. Não existe isso daqui no mundo de sistemas microcontrolados, tá? Gente, traduzindo em miúdos, tá? Pensa assim, até uma piada, né? Comparação com o teu celular, teu computador, com um sistema microcontrolado, né? Mas vou dar um exemplo bem simples, tá? Enquanto tu tá apertando nas teclinhas do micro-ondas, ele não parou de funcionar, meu filho. Tu tá apertando na teclinha do micro-ondas, primeira coisa, teu micro-ondas não parou e perguntou para ti, digita o que eu tenho que fazer. Não, né? Ele tá funcionando, tá aparecendo no display. Teu ar-condicionado, um exemplo melhor ainda, teu ar-condicionado, pensa cá comigo. Teu ar-condicionado, cara, ele tá gelando. Se tu apertar o controle remoto ou não, ele continua funcionando, concorda comigo? Então ele não pode parar o seguinte, não, eu vou parar agora, vou esperar o cara apertar o controle remoto para decidir o que eu vou fazer, né? Não funciona assim. Terceira coisa que vocês têm que se acostumar. Normalmente, a saída não necessariamente é uma mensagenzinha. A saída do teu ar-condicionado é gelar mais, gelar menos. Tranquilo? Então, são coisas que a gente vai ter que se habituar. Por que eu estou dizendo isso tudo, pessoal? Porque aqui a gente tem um bendito do delay. Então, olha só. Vamos voltar aqui, ó. Programa aqui, né? Liguei os dois. Na verdade, agora tá alternado, mas não importa, né? Deixa eu ligar os dois de novo, tá? Vou ligar os dois e desligar os dois. A gente vai ver que funcionou bonito, né? Olha aí. Ligou os dois, desligou os dois. Concorda comigo? Agora eu vou matar esse último delay, ó. O que vocês acham que vai acontecer? Antes de eu executar. O que vai acontecer? Eu vou lembrar vocês, tá? A função loop é chamada, é executada, termina e é chamada de novo. Então vamos lá, vamos pensar o seguinte. O microcontrolador, a única coisa que ele faz na vida, eu tô teimando em mexer isso aqui, tá? Mas não precisa mostrar ele. O microcontrolador, a única coisa que ele faz na vida dele é chamar a função loop. Maravilha? Então vamos lá. Ele começou a função loop. Tu desligou os dois LEDs. Maravilha? Desligou os dois LEDs. Fantástico. Aí tu diz o seguinte, espera um segundo. Aí tu ligou os dois LEDs. Só que aí tu ligou os dois LEDs e imediatamente a função terminou. Como imediatamente a função terminou, tu volta para o início dela e tu desliga os LEDs. Lembrem-se que, muito embora o microcontrolador seja uma coisa super simples, ele executa essa função loop aqui algumas centenas de milhares de vezes por segundo. Na verdade, aqui não, né? Aqui ele executa uma vez por segundo, mas digamos assim, ele é super rápido, tá? Consequentemente, vocês desligaram os LEDs, esperaram um segundo, ligaram os LEDs e logo depois desligaram. Sem intervalo entre o ligar e o desligar. Concorda comigo? Então vamos ver o que acontece. Vocês conseguem ver? Ele liga rápido e desliga. Tá. Aí começa o problema do Tinkercad. Deixa eu tirar o zoom aqui. Não aqui, o zoom aqui. Aí começa o problema do Tinkercad, tá? Vou tentar rodar de novo aqui. Ele nem mostra, ele tá mostrando aqui segundos só, tá? Tu acha que tu tá conseguindo ver ele piscar, né? Concorda comigo? Sim. Mas na prática tu não vê. Tá? Tu não veria nem ele ligar. Tá? Nesse caso aqui, tu veria o LED sempre desligado. Se eu inverter isso daqui, olha que bonito. Se eu inverter isso daqui, no circuito físico, tu veria o LED como se ele tivesse ligado fracamente. Aqui ele aparece bem fortão, concorda comigo?
Tu entendeu E a não bomba parece agora que ele aqui? desliga agora. Nem desligou, né? É. Concorda comigo? Na verdade, no mundo real, ele ficaria fraco, tá? Enquanto que no outro caso, ele ficaria sempre desligado. Tu não veria nada, tá? Por quê, gente? Porque justamente entre o desligar e o ligar, o intervalo é tão pequeno, porque ele está sempre executando o loop, é literalmente milionésimo de segundo. Um segundo por 1 milhão. Um microsegundo, tá? Alguns microsegundos de diferença, que na prática, para o LED, ele nem viu o que aconteceu. Digamos assim, tu botou uma tensão, digamos assim, ó, a tensão tá 5 volts, tu botou ela em zero. Se a gente fosse pegar no osciloscópio, vocês conseguiriam ver, tá? A tensão tá um baita de um tempo em 5 volts, tu botou ela em 0 volts, mas logo em seguida voltou para 5. Pro LED é como se ele tivesse sempre em 5. Ele nem viu isso. O LED é um diodo, né, cara? Fala, Pedro. E se tu tirasse os dois delays que tinham, esse delay aí funciona ainda direito, né? Por quê? Porque daí tu tá dizendo o seguinte... Não, tu tira eles do código, tu comenta não, os dois. vai ter o mesmo problema. Vai ter o mesmo problema. Não faz diferença no caso. Tá vendo? De novo, no mundo real ficaria esmaecido, tá? Ficaria fraco, tá? Então, de novo, gente, qual é o pepino aqui? O pepino é que vocês aprenderam a programar focando a mente de vocês que uma coisa era feita, aí acabava aquela coisa, aí outra era feita, entendeu? Vocês estão entendendo que no microcontrolador não existe isso, tá? A menos que vocês mandem parar, por exemplo, com delay, ele continua o barco, toca a ficha, continua fazendo. Em suma, vamos pegar um outro caso agora bem mais sério, bem mais palpável para vocês, tá? Dentro do carro de vocês tem um microcontrolador, que é a central eletrônica. Essa central, vamos pegar um carro, sei lá, um pouquinho mais novo, né? Essa central eletrônica, ela tá lendo o sensor lambda da injeção eletrônica, tá determinando qual deve ser a mistura de combustível e ar para o motor funcionar, em qual dos cilindros, olha que bonito, né? Ao mesmo tempo, tá lendo o sensor ABS para ver se tu pisou no freio e a roda travou, e se a roda travou, tá tentando soltar e fechar o freio de forma que a roda não patine. E nada disso pode esperar que a outra coisa seja feita. Tudo tem que ser feito simultaneamente. Vocês entenderam a beleza da história? Então a gente vai ter que aprender como é que a gente constrói softwares que geram esse efeito de parecer que tudo está sendo feito ao mesmo tempo. Porque, na verdade, ele faz uma coisa por vez. O ESP ele vai ser capaz de fazer 2 coisas por vez. Tá? O Windows de vocês está num computador moderno. Tipicamente, ele faz 2, talvez 4 coisas no máximo simultaneamente. Tá? Ele não é capaz de fazer um monte de coisa. Parece que ele está fazendo, não, mas ele está fazendo normalmente 1, 2 coisas no máximo ao mesmo tempo. Tá? E aí o resto tudo é simulação de como é que a gente faz o negócio funcionar, tá? É justamente isso que a gente vai aprender. Bom, Tinkercad é isso, tá? Eu só vou mostrar rapidamente aqui para vocês, tá, pessoal? Deixa eu trocar aqui a apresentação. Até para vocês terem uma noção, né? Eu não consigo, gente, mostrar para vocês a instalação do ambiente, tá? Inclusive, eu vou mostrar um código aqui que eu estou fazendo para o pessoal, bonitinho, tá? Isso daqui vocês talvez vejam aí no final do ano, tá? Não sei se vocês conseguem ver tudo. Provavelmente não, tá? Fica provavelmente pro quarto ano. Então eu vou... Aqui, ó. Arduino Mega. Cabinho do Arduino Mega. Vou ligar no meu PC. Só para vocês terem uma ideia do que seria o ambiente real, tá? Liguei a plaquinha. Vocês estão vendo que ligaram alguns LEDs, né? Tá vendo esse LEDzinho verde aqui que acendeu? Não sei se conseguem ver, tá? Conseguimos. Esse é o LED que indica que a plaquinha tá funcionando. Estão vendo esse LED piscando aqui? Sim. Esse é o LED que indica que a placa está se comunicando com o meu PC. Olha cá. Olhem só. Ah, vocês não estão olhando que eu não compartilhei. Deixa eu compartilhar agora. Vocês estão vendo que estão aparecendo mensagens. Eu vou apagar aqui para vocês verem no início. Estão vendo ali? Sim.
tá? Isso daqui ele tá fazendo, tem um programinha aqui, então deixa antes de eu continuar isso daqui, deixa eu fechar aqui, tá? Tem um programinha aqui que eu tô rodando. Lógico que é um programa que já considera muito mais coisas, né, gente? Para começo de história, antes de eu explicar o programa. Este é o tal do Arduino IDE, tá? Então esse é o softwarezinho básico que acompanha o Arduino, tá? Quando vocês instalam, se vocês leram aquele meu capítulo lá inicial do Arduino, vocês viram lá o PDF justamente, né? Vocês viram lá que tá dito, né, como é que funciona, o que tem que ser feito, o que não tem que ser feito para instalar no PC. Então aqui é o ambiente do Arduino, né? Normalmente no ambiente do Arduino a gente faz o quê? A gente configura aqui no menu ferramentas qual é a plaquinha que a gente quer trabalhar. No caso eu estou trabalhando aqui com Arduino Mega, tá? Então eu venho aqui e coloco Arduino Mega. No caso do Arduino Mega eu seleciono a versão, tá? E depois eu seleciono em qual porta ele está conectado. Eu estou num Linux, então o negócio é mais simples, tá? Maravilha. Depois de fazer isso, eu digito o meu programa. Primeira coisa que normalmente eu faço é verificar se o meu programa tá certo. Então, eu mandei... Normalmente, vocês não veem isso daqui, tá? Deixa eu até voltar aqui para o modo padrão. Preferências. Eu vou tirar aqui as mensagens, só para vocês não verem, tá? Normalmente, eu mando compilar o meu programa, verificar, e ele me informa isso daqui, ó. Ao invés de chamar de programa, eles chamam de sketch. Tá? Então, sketch é o termo Arduino para um programa. Ele está me dizendo o seguinte, ó, teu programa usa 2.424 bytes, tá? O máximo que tu tem é tanto, tuas variáveis globais usam 211 bytes, o máximo que tu tem é tanto. Tranquilo? Beleza. Fora isso, o que normalmente eu faria? Eu faria o carregar. Então, eu mando gravar o programa. Então, ele compila, não, vocês talvez não tenham notado, aparece compilando, carregando e depois carregado. É muito rápido, bem aqui onde está meu cursor, tá? Vocês estão vendo essa mensagem aqui? Cuidem agora que eu vou mandar gravar de novo. Vai aparecer compilando, carregando, carregado. Ó. Compilando, carregando, carregado. Então parece uma coisa super rápida, né? Daquele jeito que eu mostrei ali para vocês antes, mostrando as mensagens de compilação e de carga, aí a gente consegue acompanhar melhor o processo. Ó. Só compilar. Aí ele fez um monte de coisa aqui e compilou meu programa. Tá? Depois a gente discute bem. No quarto ano a gente discute isso daqui, tá? Tudo que ele está fazendo. Aqui eu vou mandar ele carregar. Então, além de compilar, ele vai chamar um outro programinha aqui que ficou em amarelo, né? O AVR-Dude, tá? Para fazer a gravação, a carga do programa no meu Arduino. Maravilha? Esse meu programinha aqui, só a título de curiosidade, tá? Ele está explorando o que a gente chama de conversor análogo digital do Atmega 2560, que é um microcontrolador que tem no Arduino Mega, tá? No Arduino, vocês vão ver que o Arduino, por default, ele só te oferece um comando chamado analog read, tá? Que é super ruim. Maravilha? Daí começa aí, por isso que a gente começa a estudar microcontroladores a valer, tá? A gente chega à conclusão, o Arduino é super legal para algumas coisas, porém ele começa a ter muitas limitações para quem trabalha com eletrônica e quer fazer coisas um pouquinho mais aprimoradas e um pouquinho mais controladas, tá? Então, esse softwarezinho aqui faz um monte de coisa, né, gente? Trabalha com interrupções, tá? Que é uma coisa que vocês vão ver. Faz aqui vários modos de conversão AD, então, só para comentar com vocês aqui, tá? Ele faz uma conversão simples, que é o que o Analog Read faria, porém mais rápido. Ele faz uma conversão rápida, ele faz uma conversão com interrupções, ele faz conversão trigada e faz conversão diferencial. Agora, eu estou rodando o programinha com a conversão diferencial. Então, o que vocês estão vendo aqui na telinha? Ou não. Desculpe, está com a conversão trigada. Não está diferencial. O diff AD é o caso 5, né? Deixa eu botar no caso 5 aqui. Tem bastante código, né? Sim. Parece essas coisas aqui monstruosas, né? ADSSA, ADMUX, ADLAR. A gente vai ver tudo o que é isso, tá? Parece essas coisas aqui em C, né? Trabalhando com bits em C, né? Deslocamento à direita, lógica E. Tudo aquilo que vocês aprenderam no final das contas. Não, tá modo teste 5, sim. Ué. O teste 5 é para ser o diferencial. Deixa eu ver se eu não fiz nenhuma... Eu andei mexendo, posso ter feito alguma caca. É o que estava aparecendo antes, inclusive. Tá aí. Easy Sync Start ADC2, modo teste é 5. Princípio. Tá.
Tá, eu D convertido. Ah, não tá aparecendo raio low. Tá certo, eu tirei aqui, ó. Maravilha. Vamos lá. Então, vamos botar aqui no monitor, deixa eu ver se tá aparecendo o diferencial. Então, olha só, tem 2 fios aqui, né? Um desses fios corresponde ao canal positivo, entre aspas, e outro corresponde ao canal negativo, tá? Esse meu programa, ele vai medir a diferença entre a tensão do canal positivo e do canal negativo, ele vai fazer o V mais menos o V menos, tá? Vai converter de analógico para digital, vai me mostrar o resultado como número. Então, deixa eu pegar aqui, o negativo é o A1, o positivo é o A0, então agora vai ser o resultado 1023. Ou não, ou invertido, deixa eu ver. Ah, não, eu fiz invertido, desculpe. O ceguinho aqui tá fazendo com o olho aqui. 498, eu botei no 3.3, pô. O branco é o A1, tá no terra. Ah, tá certo, é diferencial, desculpe. O diferencial ele vai mostrar pro maior valor, para a maior diferença de tensão, ele vai mostrar um valor perto de 512, tá? Então, por exemplo, aqui se eu botar agora 3.3, vocês vão ver que fica um valor... Não, eu botei no reset, meu Deus. 3.3, vai ficar um valor menor, viram ali, né? Por um outro lado, se eu boto aqui o positivo nos 5 volts, tá? Opa, não botei nada. Positivo nos 5 volts, tá? E o negativo em 3.3 volts, vocês estão vendo ali que esse número 184. Esse número 184, gente, corresponde a uma tensão, que é a diferença da tensão entre esses 2 pinos aqui, tá? Esses 2 fiozinhos aqui, que correspondem 2 pinos de entrada que eu estou usando no meu microcontrolador, tá? Então, na prática, quando a gente conseguir trabalhar com laboratório, se vocês quiserem trabalhar, tá? A gente vai ficar trabalhando sempre com esse ambiente, tá? A gente vai criar um arquivo, vai digitar nosso código, vai verificar se o código está correto, não tem erro, vai configurar qual placa a gente quer trabalhar e vai mandar gravar a placa. E, eventualmente, para debugar, a gente vai enviar mensagens aqui para saber o que está acontecendo no nosso programa. Tranquilo? Ficou alguma dúvida até agora, gente? Alguma pergunta que vocês têm para fazer? Uma aula bem inicial, né, gente? Uma coisa bem inicial, não se preocupem, tá? São coisas que a gente vai desenvolver. Essa questão aí do como é que o programa funciona, como é que a gente faz o programa desse tipo, por que o LED tá assim, o LED tá assado, tudo isso a gente vai ver, tá? Hoje, a minha ideia era só mostrar o Tinkercad. O ambiente do Arduino eu não consigo mostrar pleno, né? Mas pelo menos para dar uma visão aqui para vocês de tudo que ele tem, tá? E aí, basicamente, é isso. Dúvidas? Dou-lhe uma. Dou-lhe 2. Dou-lhe 3. Bom, gente, não havendo dúvidas, tá? A gente encerra por aí hoje. Semana que vem a gente vai continuar, tá? A gente vai discutir daí a questão ali do pull down e do pull up, tá? Com os LEDs, a gente vai ver um pouquinho melhor também a estrutura interna do microcontrolador, tá? Vocês têm o material já tá lá, né? Correspondente à aula de hoje, na verdade. Lembrem-se que na aula que vem a gente vai discutir o material que está postado lá, assíncrono, desta semana, tá? Sempre assim vai ser, tá? Na outra aula eu discuto o material da semana anterior. Até para dar um tempo de vocês darem uma olhada e terem dúvidas, tá? E aí a gente vai discutir um pouquinho mais, tá? Mas essa discussão sobre pull up, pull down, que é a saída digital. Depois, botão com pull up e pull down, que é a entrada digital. Depois, arquitetura do microcontrolador para funcionar desse jeito, tá? Que é uma terceira coisa. E depois, como é que eu consigo usar diretamente o microcontrolador sem ter que usar pin mode, sem ter que usar digital write, tá? Como é que eu consigo fazer direto? São coisas que a gente vai ver nas aulas que vão vir. Tranquilo? Se não tem perguntas, encerramos por aí. Tá bom, pessoal? Boa tarde aí para o resto do pessoal, tá? E... Tchau, professor. Boa tarde. Tchau, senhor. Até semana que vem, senhor. Tchau, senhor. Tchau, senhor. Valeu. Obrigado. Tchau, senhor. Tchau, senhor. Valeu. Tchau, pessoal.